Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vou pedir para você que está lá atrás, gente, você não quer vir um pouquinho mais para frente, não? Está muito frio aí atrás, aí eu vim um pouquinho mais para frente, ficar mais perto, mais calor humano, você que está aí no fundo. Aproveita e dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado aí. Nesse frio é difícil, né? Ficar todo mundo... Vamos nos esquentar. Queridos, eu vou falar sobre adoração nessa noite. Abra o seu coração. E abra a sua Bíblia agora. No livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Clássico do ministério infantil, esse texto. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Agora vamos lá para o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, eu te agradeço por isso, porque temos liberdade nesse lugar para fazer isso, é um privilégio para nós. E eu oro para que a Tua palavra nos encontre nessa noite, além da nossa compreensão, Pai, para que isso entre no nosso espírito e nós possamos ser um solo que vai frutificar a Tua palavra para toda a Tua boa obra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Querido, quando a gente fala de adoração, eu quero começar primeiro dizendo que vale a pena e é importante a gente salientar que nós vivemos numa cultura que ela é predominantemente, a nossa cultura ocidental, ela é totalmente secularizada. A gente vive numa cultura totalmente secularizada. Tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que é de costume para nós, passa por uma cultura completamente secularizada. E isso, isso faz com que a gente trate a adoração como algo condicional e algo formatado. A gente vive debaixo desse jugo onde a nossa cultura faz com que a gente trate, isso é inconsciente, a gente trata a adoração como algo formatado e algo condicional. Por exemplo, se eu for perguntar aqui para qualquer um, o que é adoração? A maioria de nós vai dizer que vai tratar a adoração como um momento a sós com Deus, um tempo ouvindo uma música gospel, ou esse tempo que a gente teve aqui antes da palavra. De certa forma, a gente não está completamente errado em dizer que a adoração é isso, mas na verdade são expressões de adoração e não adoração em si. E estar debaixo de um jugo ou de uma cultura secularizada faz com que a gente não tenha um conhecimento tão profundo sobre esse assunto. E não ter um conhecimento tão profundo sobre esse assunto faz com que muitas vezes a nossa vida de adoração ela seja rasa, ela seja incompleta e a gente não atinge o objetivo principal. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu tenho buscado compreender esse assunto, porque eu não sei se vocês percebem, mas é algo que a igreja, não estou falando da comunidade de alcance, a igreja do Senhor, ela vive um momento onde a adoração, ela é extremamente secularizada. E eu volto a falar sobre isso porque ser secularizado não é necessariamente estar errado, porque a gente usa a cultura, a gente vai ao cinema, a gente assiste filme, a gente vai ao fast food, então não são coisas necessariamente erradas em si mesmo. Mas o problema é que nós separamos as coisas, é o que a gente chama de dualismo. Vou dar um exemplo. Quando você vem na igreja, você está aqui sentado, você está escutando a palavra,
você está no momento do louvor, no dízimo. Você está na igreja, você trata esse ambiente, esse momento da sua vida como algo sagrado. Não é verdade? Você tem esse comportamento, você está diante de algo sagrado. Agora, quando você está num jogo de futebol, quando você está assistindo um filme, quando você está fazendo qualquer outra coisa, aquilo não é mais sagrado. É inconsciente. A gente trata a nossa vida como sagrado e como profano, mas para o Filho de Deus, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Então é algo que nós temos que compreender. Nós não podemos viver uma vida onde nós associamos coisas que são sagradas e coisas que não são. Tudo para o cristão é sagrado. Mas é difícil para nós, no dia a dia, perceber e aplicar isso. Por exemplo, tem alguma série na Netflix que se você soubesse que o Jesus Cristo está do seu lado assistindo com você, você assistiria? Por exemplo, se a gente propôsse um desafio aqui agora, de todos mostrarem as suas conversas do WhatsApp, aí, vocês teriam coragem? Todos os grupos de WhatsApp? Aleluia, glória a Deus. Vocês entendem onde eu quero chegar? Não é necessariamente errado, mas tem coisas que a gente não vira uma chave aqui dentro. A gente separa as coisas como se alguma coisa, algo fosse sagrado e algo fosse profano, mas na verdade tudo é sagrado. E esse dualismo é característico da cultura onde nós vivemos, na era que nós vivemos, uma cultura predominantemente secular. E essa cultura faz com que a nossa análise sobre a adoração, a nossa vida de adoração, ela seja rasa. E a gente trata a adoração, distingue a adoração simplesmente por atos de adoração, por expressões de adoração. Então nós precisamos ser profundos nesse entendimento. Então, adoração por extensão, se você for no dicionário pesquisar sobre adoração, ela vai dizer que significa ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão, amor exagerado, excessivo, paixão. Essas são as informações que você vai encontrar se você procurar o significado de adoração. Então a adoração ela não pode, não deve ser caracterizada como expressões da adoração. E muitas vezes a gente para aí. A gente trata a adoração simplesmente nas expressões de adoração. Isso faz com que o nosso evangelho, o nosso estilo de adoração seja raso, incompleto, ou a gente não atinge o objetivo principal da adoração. Então eu quero caminhar aqui em 3 pontos, baseados no texto que a gente leu, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a adoração. A gente ia precisar de muito tempo para falar sobre isso. Eu confesso, não tenho todo o conhecimento, mas eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado nessa noite, amém? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, repita comigo assim, o objeto da adoração. Projeta para mim a primeira frase lá, por favor. Não, essa é a segunda. Adorar, do Tim Keller, primeira. Adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem é o que adorar. Todos nós adoramos, essa frase do Tim Keller. Tim Keller é um dos grandes aí da nossa geração. Todos nós não temos escolha, a gente vai adorar alguma coisa. Agora resta saber, resta nós decidirmos o que nós vamos adorar. O que eu e você vamos adorar. Quando a gente olha para os magos, ali no começo do texto, a palavra diz que os magos vieram do Oriente, eles sabiam o que eles iriam fazer em Belém. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias, eles conheciam os tempos, eles discerniram o que estava acontecendo ali. E a gente sabe que o que estava para acontecer naquele momento ia mudar completamente a história da humanidade. Era o momento que iria nascer o Senhor Jesus. Então os reis magos, eles sabiam o que eles iriam fazer, eles sabiam o que eles iriam encontrar lá. E eles dispuseram toda a sua vida para aquele momento. A Bíblia não é clara nesse sentido, mas alguns estudiosos dizem que eles viajaram quilômetros e quilômetros e quilômetros, e eles ainda não sabiam o lugar, porque a palavra, ela nos fala que eles procuraram as autoridades para dizer, olha, onde é que vai nascer o Senhor Jesus. Então eles sabiam o que eles iam fazer naquele lugar, eles sabiam qual era o objeto da adoração deles.
E a minha pergunta que eu faço para nós, qual é o objeto da nossa adoração? O que nós temos adorado? Todos nós adoramos algo. E eu volto a dizer, não podemos caracterizar a adoração simplesmente com as expressões de adoração que temos aqui no culto ou no nosso momento em casa. A gente vai chegar lá. Agora sim, coloca a segunda frase para mim. Olha só que interessante isso. Isso tem falado muito comigo nesses dias. Uma triste verdade para nós. A queda nos deixou profundamente disfuncionais em nossas emoções. Somos empolgados pelo trivial e nos entediamos com a grandeza. Nós somos empolgados com aquilo que é trivial, com aquilo que não importa, que não faz diferença nenhuma, mas com a grandeza a gente fica entediado. Quer um exemplo claro aqui? Eu sou paranista, então eu não tenho muitos momentos para me empolgar com o meu time. Mas eu tenho fé que nós vamos chegar lá. Amém, pastor André? Eu não vou nem falar do Coxa, porque, né? Mas vamos falar do Atlético aqui. O Atlético que está aí no seu momento, né? Momentinho. Quem é atleticano que foi no jogo contra o Boca Juniors aí? Pode levantar a mão, gente. Foi no jogo contra o Boca Juniors. Eu sei que tem gente aqui. Aí, ó. Não foi legal, irmão? O Atlético ganhou do Boca Juniors. Eu sequei. Mas ganhou. E aí, gente, você vê... E eu não estou querendo trazer peso de acusação aqui, tá? Eu estou analisando as coisas como elas são. Você vê um entusiasmo das pessoas lá. Na televisão. Eu nem vou falar aqui porque eu sei que tem gente que se empolgou. Na televisão assistindo o jogo. Ficou rouco. Gritando pro Atlético. Gritando por causa do Atlético. Se fosse o Paraná, eu também gritaria. Ou no jogo contra o Brasil, no jogo de vôlei. Aquela série que está para começar, que você fica a madrugada inteira assistindo. A gente se empolga com essas coisas. Só que já parou para pensar que tudo isso não serve para nada? Na prática, não serve para nada. É legal, empolga, mas depois que passa, pô, cara, gastei. Eu lembro de uma vez, gente, faz muitos anos isso. Não sei se vocês lembram da época que o Anderson Silva ia lutar com o Chris Weidman. Ele estava no auge, né? No UFC. Ele estava no auge, a gente estava aqui na igreja, eu lembro que tinha uma piazada aqui, a gente falou, cara, vamos assistir o Anderson Silva hoje, vamos comprar uma pizza. Lembra disso, Digo? O Digo estava junto. E compramos pizza e fomos lá na casa do Digo, e era 3 horas da manhã a luta do Anderson Silva e estava todo mundo lá. De repente ele fez assim com o cara e pum, 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 acabou a luta. E o cara perdeu. Você lembra disso, Fagner? Fagner estava lá. Aí a gente se olhou assim e falou, cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? Lógico, se o Anderson Silva tivesse ganhado, talvez a gente estava tirando fogos de artifício lá na rua, né? Mas vocês entendem onde eu quero chegar? O que é trivial toma o nosso tempo, consome o nosso planejamento. Mas quando a gente vem para um momento de louvor, que nós estamos exaltando a grandeza e a beleza do Senhor, se passa de 30 minutos a gente reclama. Se uma música fala santo, santo, santo 10 vezes, a gente fala, meu Deus, essa música está repetindo demais o santo, santo. Eu já sei que ele é santo. Não precisa ficar repetindo que ele é santo. Irmão, no céu, a gente vai ficar gritando santo, santo, santo pela eternidade. Eu não quero trazer peso de acusação, porque isso é uma verdade do ser humano, está intrínseco em nós. É uma questão da queda. A queda fez isso conosco. Nós estamos disfuncionais em relação às nossas emoções. Então aquilo que é trivial, a gente gosta, a gente planeja, a gente se empolga, passa, meu Deus. Agora aquilo que é criado para que a gente contemple a grandeza e a beleza do Senhor é chato, é entediante, a gente não gosta. Por isso, muitas vezes, quando a gente não analisa as coisas por esse ponto de vista, a gente vive uma adoração rasa. A gente não entra em lugares mais profundos no Senhor. Porque aquilo que é belo, aquilo que é santo, aquilo que foi criado para que a gente contemplasse a beleza do Senhor, a gente trata como algo entediante, que não nos empolga como um jogo de futebol. Ou como uma luta no UFC. Contei meu pecado aqui. Quantos de nós temos um grande envolvimento com uma cultura predominantemente secular, a gente se entusiasma com essas coisas, que como eu falei, não são necessariamente erradas, mas fazem com que o que é eterno tome o lugar do que é passageiro. Ou o passageiro tome o lugar do que é eterno na nossa vida. E muitas vezes Deus está querendo que você se lance nesse lugar onde a eternidade dele está sendo demonstrada através do que é criado, e a gente não percebe.
Quantos de nós temos o costume de olhar para os céus e agradecer a Deus pelo céu maravilhoso que Ele fez, ou pela noite maravilhosa, pelos mares, pelos rios, pelas florestas? A gente não faz mais isso, a gente não contempla a grandeza do Senhor, porque tudo isso é muito entediante. Agora a gente tem que começar a ter essa análise, porque o Senhor quer transformar a nossa perspectiva. O Senhor quer transformar a nossa ótica em ver e interagir com as coisas, a partir da adoração. A palavra diz que a terra engrandece ao Senhor. Todas as coisas, as belezas naturais louvam ao Senhor. Então nós temos que começar a ter um olhar, as pessoas louvam ao Senhor, nós somos seres criados por Ele. Vocês entendem onde eu quero chegar? Nós precisamos valorizar o que nos leva ao que é eterno. Isso precisa nos empolgar. Isso precisa ser o nosso motivo de oração, para que o Senhor nos dê novos olhos, para que a gente passe a perceber, a partir das coisas criadas, como podemos adorá-lo, como podemos engrandecê-lo, e assim ter uma perspectiva da eternidade, e não mais viver pelo que é terreno. Amém? Então o objeto da adoração aqui, lógico, é Jesus. Tudo que remete à grandeza, à beleza, ao senhorio de Jesus. É disso que estamos falando, é desse objeto da adoração que os reis magos estão falando. E quem é Jesus para nós? Qual é a revelação que nós temos de Jesus? A revelação que nós temos dele vai determinar o curso das nossas vidas. A revelação que você tem de Jesus vai determinar a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, a maneira que você interage no seu trabalho, a maneira que você interage no ministério. Agora, muitos de nós temos Jesus como profeta, temos Jesus como amigo, temos Jesus como milagreiro, temos Jesus como um cara legal, que eu já ouvi falar muito por aí também. Mas e o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, que é dono de todas as coisas, que governa sobre todo o universo, que está sentado à direita de Deus Pai. Que todo joelho um dia irá se dobrar diante dele. E esse Jesus, ele é Senhor na sua vida? Porque se Jesus é Senhor na nossa vida, não tem nada que possa ser mais importante do que Ele. Tudo tem que fluir a partir dEle. Uma das características da igreja, e eu não falo de comunidade de alcance, graças a Deus a gente tem, eu louvo a Deus por isso, sempre converso com o pastor André, como é bom nós estarmos num lugar, numa igreja, onde somos bem alimentados nesse sentido. Mas a gente percebe que é cultural hoje em dia, tratar o senhorio de Jesus como algo que não existe. Para na graça. Para no Jesus que é bom, que me ama, que faz tudo o que eu quero, mas que não é Senhor da minha vida. Porque o Senhor da minha vida sou eu. E a gente, sem perceber, às vezes usa Jesus nesse sentido. Jesus não governa a minha vida, eu uso Ele para ter acesso às coisas boas que eu posso ter na vida. Um grande engano, querido. Isso não é cristianismo, isso pode ser qualquer coisa menos cristianismo. Pode ser qualquer outra religião menos cristianismo. Porque Jesus é Senhor. Querendo nós ou não, aceitando isso ou não, entendendo isso ou não, Ele é Senhor. E um dia todo joelho vai se dobrar diante dEle. Diante de Jesus, existem duas reações. Ou nós nos prostramos em submissão, entendendo que Ele governa a minha vida, ou a gente sai frustrado porque as palavras dEle são muito duras. Ou é uma coisa ou é outra. E a gente tem que entender isso. Porque Ele é o objeto da nossa adoração. É por Ele que nós estamos aqui. É por causa dEle, é com Ele. Tudo é por Ele. Tudo começa e termina nele. Então, se Jesus não tiver esse lugar, se nós não começarmos a buscar, a ler as Escrituras, se nós não começarmos a tratar o meu semelhante, a me envolver com o ministério, a fazer qualquer coisa na vida, sem que Jesus seja o centro, algo vai dar errado. Vai dar um bug no sistema. E nós não viveremos cristianismo. Nós viveremos uma religião. É claro que eu estou falando de um processo. É algo que todos os dias, a palavra nos chama a matar a nossa carne todos os dias. É um processo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aprofundamos nisso. E isso passa a ser uma verdade nas nossas vidas. Mas a gente tem que ter um start. Isso precisa começar a ser verdade. Eu preciso determinar
que Jesus como Senhor seja verdade na minha vida, para que Ele seja o objeto da minha adoração. Amém? Centralizar Jesus como alvo da nossa adoração não é apenas cantar sobre Ele. A adoração tem muito além, tem a ver muito mais além do que música, do que momentos na presença dEle. Adoração é um estilo de vida, é viver diante dEle, isso é adoração. Se você condicionar uma vida de adoração a músicas que você escuta, tem música que não vai ser boa para você adorar, aí você para de adorar, porque aquela música não é de adoração. A gente vai falar sobre isso. Porque músicas de hoje em dia, tem algumas músicas no meio cristão, gente, que revelam muito mais um coração ferido e magoado do que exaltação a Jesus. Eu não estou falando que, eu gosto muito de fazer esse paralelo com os salmos, né? Tem nos salmos ali você vê o salmista derramando a sua alma diante de Deus, e é bonito quando a gente canta sobre isso. Mas vocês percebem que hoje em dia a música gospel, a música religiosa no Brasil, ela está muito mais comercial do que proposital? É verdade, a gente sai uma música nos Estados Unidos, lá da Bethel Church, que é uma bênção, eu amo. 2 dias depois tem 8 caras aqui fazendo uma versão daquela mesma música. Está errado isso? Não está. Necessariamente não está errado. Mas qual que é a motivação, será? E qual que é a nossa motivação quando viemos aqui no louvor da nossa igreja? Será que ouvir uma música que nos agrade? Ou ouvir uma música que exalte o Senhor? Porque para exaltar o Senhor, a gente não precisa da música. Claro, temos a música, é importante, valorizamos isso. Procuramos sempre buscar o propósito disso. Mas e aí quando ele não agrada? O louvor não estava bom hoje, aquela música ali não falou comigo. A música não tem que falar com a gente. A música tem que exaltar o Senhor. Quando temos esse propósito, sim, eu vou falar sobre isso. Quando temos esse propósito de adorar o Senhor verdadeiramente, Ele vem com cura. E aí nós somos tocados, é diferente. Não é, a gente adora, isso vai de baixo para cima e de cima vem para nós. A visão da nossa igreja, aliás, é muito bonito isso quando a gente fala, né? Nós somos uma crescente comunidade de discípulos com viver santo, que se reúne no templos e nas casas para ministrar o coração do Senhor. Primeiramente, a nossa intenção é ministrar o coração do Senhor aos santos e ao mundo. Primeiramente, o coração do Senhor. Então, isso independe dos nossos problemas, independe do meu dia, independe de como eu estou me sentindo. Eu estou aqui para ministrar o coração do Senhor. Quando temos esse entendimento, de maneira intencional, a gente deixa quem nós somos, o que temos ou o que não temos para trás, porque agora eu vou adorar o meu Senhor. Amém? Segundo ponto, repita comigo, adoração é alegria e sacrifício. Perceba ali, querido, que os magos, eles se alegraram com um intenso júbilo quando encontraram o lugar onde Jesus estava. Eles se alegraram com um intenso júbilo, e logo se prostraram e lhe entregaram presentes. Presentes, aliás, eu vou abrir um parênteses nos presentes aqui para que a gente entenda, eles têm um grande significado. Não vou perder muito tempo nisso, mas é importante a gente só analisar. Coloca ali para mim sobre o ouro, por favor. O ouro simboliza a divindade de Jesus e a sua realeza, pois ele era o rei dos judeus. Próximo. O incenso significava o seu sacerdócio. Jesus é o único intercessor e intermediador entre Deus e os homens. O incenso era usado pelo sumo sacerdote como elemento de intercessão e expiação no templo de Jerusalém. Tem vários textos que falam que o incenso subia, né? Como a oração dos santos. O próximo. A mirra simbolizava a sua paixão e morte. Desde o seu nascimento, Jesus já tinha uma missão a cumprir, que era levar sobre si os pecados da humanidade, receber o castigo em seu corpo e morrer no lugar dos pecadores, para fazer a expiação, trazendo perdão a todos aqueles que creem em seu nome. Então, ali naqueles presentes que os magos trouxeram para Jesus, tem todo esse significado. É importante a gente analisar, porque naqueles presentes fala de todo um plano de redenção de Jesus para as nossas vidas. Então, você vê a riqueza do entendimento que aqueles magos tiveram.
tudo ali tem um significado profético. Tudo ali tem um significado para as nossas vidas, ou como nós devemos interagir com esse conhecimento. Agora, é importante a gente entender algo aqui sobre a adoração, seja como nosso estilo de vida, ou seja nas nossas reuniões. Como eu falei, a adoração é para Jesus. Não é para que eu me sinta bem, ou para que eu tenha minhas emoções saradas. A adoração não é sobre isso. Ou para que Deus me toque ou me faça um milagre. Porque muitas vezes, querido, a gente vem... eu falo aqui que muitas vezes essa intenção do coração ela não é necessariamente errada. Porque quando a gente tem um coração sincero diante de Deus, Ele nos quebranta, não é verdade? Muitas vezes eu me pego nesse lugar quando eu vou orar. Eu falo, Deus, a minha vida está assim, assim, assim. Aí eu vou falando dos meus problemas, de repente vem o Espírito Santo e me toca. E tudo aquilo que eu falei, eu falo, meu Deus, isso não é mais um problema para mim. Eu não sabia que isso não era nada diante de quem o Senhor é. Eu não sabia que isso não representa nada diante da sua glória sobre a minha vida. Então quando a gente tem um coração sincero diante de Deus, o Espírito Santo mesmo vem com graça e nos toca. Agora, nós temos que analisar a intenção do nosso coração. Principalmente nas nossas reuniões, principalmente nós que somos líderes. Porque, de alguma forma, nós também estamos ensinando as pessoas. O quanto o momento de adoração numa reunião como essa mostra o que está dentro do seu coração. Porque a adoração revela o que está no nosso coração. Como eu falei, esses momentos, no entendimento raso que temos, é condicionado. Agora nós precisamos da ação do Espírito Santo nos revelando o que é verdade para nós. E é na adoração que isso acontece. Quando você decide ministrar o coração de Deus, Ele vem com cura. Ele vem e mostra a verdade do que você é e de quem Ele é, principalmente. Porque quando temos entendimento da verdade de Deus sobre nós, tudo aquilo que está à nossa frente tem uma perspectiva diferente. Aquele problema que você acha que é um problemão na sua vida não é tão grande assim. Aquela falta de perdão que falta para o seu irmão, você é tocado, você fala, puxa, ele precisa de Deus tanto quanto eu. Ele precisa de perdão tanto quanto eu. Aí faz sentido, na adoração, queridos, você descobre que faz sentido você olhar primeiro para a trave no seu olho e depois para o cisco do irmão. Porque é na adoração que Deus mostra a verdade de quem Ele é e a verdade de quem nós somos na presença dEle. Você pode dizer amém para isso? Primeiro ponto ali, dentro da alegria e do sacrifício, é a própria alegria. E a alegria no hebraico é chairo, a palavra no hebraico, e quer dizer, não quer dizer só alegria, quer dizer se alegrar muito. Os reis magos, eles se alegraram ao extremo. Era algo contagiante. Então adorar é ser alegre. Adorar é alegria. Mas não é a alegria por coisas boas que a gente vê acontecendo. Porque se fosse por isso, a gente tem muitas vezes motivos para estar triste, não é verdade? Tem. As coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. Agora essa alegria aqui é a alegria da salvação. Todos lembram da palavra da pastora Viviane? Eu estava fazendo essa palavra hoje, lendo, eu lembrei da palavra que ela trouxe aqui, sobre a alegria. Nós temos que estar alegre no Espírito, e fazer com que essa alegria no Espírito tome conta da realidade da minha vida. A alegria por passar a eternidade com Deus é muito maior do que qualquer tristeza que a gente vive aqui. Isso precisa determinar o curso da minha vida. Por isso que a adoração é um estilo de vida. Nós temos que ter uma vida de alegria. O Senhor do universo, que governa sobre todas as coisas, no qual todo joelho vai se dobrar diante dele. Você cantou que Ele deixou as 99 para ir atrás de você. É desse Jesus que a gente está falando. Do Jesus que cria todas as coisas e que te ama como um filho único. Ou como um irmão único. Deus que ama todas as coisas te ama como um filho único. É desse Deus que a gente está falando. Se isso não for motivo para você se alegrar nele, eu não sei. Que mais motivos nós vamos ter para nos alegrar? Agora, qual que é a perspectiva que você tem do seu relacionamento com Jesus?
Porque se buscamos um Jesus para simplesmente resolver os nossos problemas terrenos, a palavra fala, maior infeliz dos homens que somos. Se buscamos alegria nele simplesmente para essa terra. Se buscamos esperança nele para as coisas dessa terra. Simplesmente para ter um emprego melhor, simplesmente para ter saúde, ou para ter uma família restaurada. Eu não estou falando que tudo isso não é válido, é claro que é. É um lugar de bênção, nós temos que lutar, orar, jejuar, buscar esse lugar. Mas em primeiro lugar, por que você serve a Jesus? Por quais motivos de alegria você tem nele? E a adoração é estar alegre porque você encontrou Jesus. Porque ele transformou a sua vida. Isso não te empolga, querido? Então dá um amém bem forte aí. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. É dessa alegria que a palavra está falando. A alegria que independe do que eu vejo, do que eu sinto. Alegria porque eu sou salvo, eu vou passar a eternidade com meu Deus. Meu Deus, isso é maior do que tudo. E essa perspectiva, ela transforma as nossas vidas. Ela faz com que a gente enxergue e a gente interaja com as coisas e com as pessoas de maneira mais profunda. Porque aí a gente vê a real necessidade das pessoas. As pessoas não precisam de dinheiro. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas não precisam ser só felizes, elas precisam de Jesus. Sabe aquele ditado, poxa, aquele cara tem tudo, só falta Jesus para ele. Falta tudo para ele. Falta tudo para ele. Ele vai para o inferno se ele não tiver Jesus. Pode ter tudo aqui nessa terra, se você não tem Jesus, você vai para o inferno, cara. Vai passar a eternidade no inferno. Agora, não vivemos sobre essa perspectiva. Vivemos pela perspectiva que vem do céu, amém? Por isso nós temos motivos de sobra para ter uma adoração que exale alegria. Eu sou alegre. E isso determina a minha vida. Isso determina a maneira como eu trato as pessoas, como eu me trato e como eu trato a Deus. Amém? Sacrifício. Nós somos chamados a sacrificar a nossa carne todos os dias por amor ao Senhor. Todos os dias eu e você somos chamados para sacrificar a nossa carne por amor ao Senhor. E esse sacrifício, queridos, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Inclusive as nossas finanças. Inclusive as nossas finanças. Você acha que é por acaso que nós fazemos o momento da oferta logo após o momento da adoração? Não, é uma extensão da nossa adoração. Se a gente for analisar o Antigo Testamento, como os judeus se comportavam, sempre você vai ver que depois de uma vitória, de uma bênção, o que os reis eles faziam, os líderes faziam? Eles convocavam o povo para trazer uma oferta ao Senhor. Porque você estava diante do rei, que te dá todas as coisas, que abençoa a sua vida. Isso precisa me tocar em sacrifício. Então eu preciso sacrificar a minha vida, as coisas que estão ao redor da minha vida, que fazem parte da minha vida, em amor a Ele, porque eu entendo o que isso significa. Eu entendo o que isso significa, então eu vou sacrificar a minha vida para Deus. Isso tem que passar por todas as áreas da minha vida. Isso é muito sério, querido, se nós temos problema, e eu não quero trazer peso de acusação, quero que a gente aprenda com isso. Se temos problema em ofertar, em dizimar, nós não estamos adorando a Deus. Se a oferta, o dízimo, a primícia é um problema teológico, não, porque no Antigo Testamento isso diz, no Novo Testamento, cara, papo furado. Se a tua adoração não toca o teu bolso, não é adoração. Me desculpa, não é adoração. E eu não estou falando de valor, necessariamente. Eu estou falando de intenção do coração. Porque a oferta de maior valor, segundo Jesus, foi as poucas moedas que aquela mulher tinha. Mas era tudo que ela tinha. Não é uma questão de valor, é questão de intencionalidade. Lógico, o dízimo é 10%, a gente já sabe disso. Mas é a intenção do nosso coração em obedecer e sacrificar a minha vida diante de Deus. Isso vai fazer com que eu entenda o que é cristianismo de verdade. Isso vai fazer com que a minha vida de adoração realmente exista. Porque tudo na minha vida passa e começa por Jesus. Você está entendendo? Você pode dizer amém para isso? Agora, isso também inclui a nossa diligência, queridos. Eu vou pegar um pouquinho no pé agora dos líderes. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor Getúlio.
Você faz de conta que você não é pastor. Você é um dono de uma ONG, você faz um trabalho muito bonito na cidade de Pinhais. A sua ONG está distribuindo comida para os pobres na cidade, está sendo bem, só que você precisa de recursos para crescer. E de repente, a gente consegue para você uma reunião com a prefeita de Pinhais. Porque nessa reunião, ela vai liberar um recurso para a sua ONG. Bom ou não é bom? Ela marcou essa reunião para 9 horas da manhã, segunda-feira. Que hora você vai chegar lá? 7h30. 7h30 ele vai chegar lá. Todos os domingos nós temos um encontro marcado com o Senhor, Rei dos Reis aqui. Para adorá-lo, para venerá-lo. Que horas a gente chega? O culto é... Que horas é o culto, pastor? 9h30 da manhã. Que horas a gente chega? Como você tem tratado, por isso que eu falei que eu vou pegar no pé um pouquinho, mas é verdade, gente. Como você tem tratado aquilo que é eterno na sua vida. Como você tem tratado. Isso não é um compromisso com o pastor Milton. Isso não é um compromisso comigo. Isso é um compromisso com Deus. Isso é compromisso com Deus. Se a casa de Deus, a igreja do Senhor, a igreja, que é a resposta para todo mundo, a resposta para o mundo é a igreja. Se isso não toca você a ser diligente em pelo menos chegar no horário para adoração, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Eu não estou falando isso, queridos, porque eu não sou exortado. Eu me exorto nessa palavra, isso é para mim também, eu preciso ser diligente. Aliás, eu não tenho problema em dizer isso, até comentei com o pastor Milton um dia. A gente veio para uma reunião do Mergulhando aqui, eu fui no carro pensando... Meu Deus, né, cara, estou indo lá só para cumprir tabela. Eu cheguei aqui, Deus me destruiu aqui. Cara, você está aqui para cumprir tabela. Você está aqui para cumprir tabela. Você tem o privilégio de estar numa igreja, de ter uma estrutura como essa, e você acha que está cumprindo tabela. Tem gente que dá a vida para fazer o que a gente faz aqui. Tem países que as pessoas dão a vida para ter a Bíblia que a gente tem no celular. Aliás, se a gente for analisar a história da Bíblia, a gente carrega um livro com sangue. Sangue de pessoas que deram a vida, literalmente deram a vida para viver o que vivemos hoje. E como nós estamos tratando tudo isso? Como a nossa vida de adoração se implica nesse sentido? E querido, deixa eu te falar, muitas vezes nós somos impedidos de ser abençoados porque tratamos a vida cristã dessa forma. Porque tratamos a vida cristã como algo entediante. Algo que nós só estamos cumprindo uma tabela, uma escala. Oh, meu Deus, tem que ir lá de novo no culto, 9h30. Glória a Deus. Estamos num país livre, temos uma estrutura maravilhosa como essa. Para cultuarmos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso precisa trazer um peso de motivação, de alegria maior para nós. Amém? Amém, gente? Terceiro ponto, repita comigo, em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, a partir do versículo 23, por favor. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura, para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes desses versículos, a gente tem ali um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Todos conhecem bem essa história. E ela fala sobre um local de adoração que era costume dos religiosos. Aquele lugar onde Jacó estabeleceu era o lugar de adoração. Então a gente vê que desde os primórdios a adoração era encarada de maneira condicional pelo povo de Deus, pelos religiosos. A samaritana dizia, não, o lugar de adoração é aqui, no monte, né? Se não for em outro lugar, nós vamos adorar. Nossos antepassados estabeleceram esse lugar, ou seja, era algo condicionado. E aí Jesus vem e muda esse panorama.
E ali, nesse diálogo, nesse texto, nesses 2 versículos que eu li, esse texto ele nos leva a um lugar de entendimento bem profundo. Tem aqui uma necessidade, querido, de correspondência entre quem é adorado e o adorador. Tem uma correspondência aqui entre nós e a Jesus, e a Deus. Existe tem que haver uma correspondência entre o adorado e o adorador. Se Deus ele é espírito, e convém que o adoremos em espírito, então a ideia da adoração é se parecer com Ele. A ideia da adoração é fazermos com que sejamos semelhantes a Cristo. É por isso que Jesus ele vem e ele muda o panorama das coisas. Olha, ele fala, vocês têm que adorar em espírito e em verdade, porque convém que a natureza de vocês mude. A natureza de vocês tem que ser a minha natureza. É por isso que vocês precisam me adorar em espírito, porque Deus é espírito. E uma adoração em verdade é colocar isso em prática. Não existe um lugar fixo, não existe uma maneira fixa, é uma vida. É uma vida. Deus nos chama, essa é a verdadeira adoração. A gente falou do que não é adoração, essa é a adoração. A adoração é entender que eu preciso ser semelhante a Deus. Porque se eu for semelhante a Deus, eu saberei quem eu sou de verdade. Se eu sei quem eu sou de verdade, eu sei o que eu preciso fazer de verdade. Por isso que nós somos chamados a uma adoração em espírito, porque Deus é espírito e em verdade. Eu preciso manifestar as obras de Jesus através da minha vida. Está entendendo? Então a gente tem que ter essa correspondência. A gente tem que entender que a ideia da adoração é se parecer com Ele, buscar seus atributos, revelá-lo através das nossas vidas. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mateus 15, versículo 8 e 9, você não precisa abrir. Jesus está citando o profeta Isaías, ele fala assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se a minha adoração e a sua adoração ela não for centralizada em Jesus, ela vai ser centralizada em qualquer outra coisa. E isso vai determinar a sua vida. Se você quer mudar o seu comportamento, mude quem você adora. Se você quer mudar a maneira com que você trata sua esposa, o seu marido, seus filhos, mude quem você adora. Porque adoração é cura. Aliás, todo problema do ser humano, em primeira instância, ele é vertical. Todo problema, em primeira instância do ser humano, ele é vertical, ou seja, é com Deus. Não adianta você querer resolver os seus problemas relacionais consigo mesmo e com as pessoas, de uma perspectiva cristã, se você não resolver o seu problema com Deus primeiro. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é adâmica. A gente precisa que o Evangelho nos liberte. Nós precisamos, na vertical, resolver os problemas. Então, o que vai restaurar o seu casamento, o que vai restaurar a sua vida financeira, o que vai restaurar a sua vida com seus filhos, o que vai restaurar qualquer coisa na sua vida é a adoração. Porque a partir do momento que você adora, você tem a perspectiva de quem Deus é, de quem você é nele. E aí você olha para as coisas, você tem um panorama melhor para resolver os seus problemas, ou não. Panorama perfeito, não é verdade? Você pode dizer amém para isso? Então, a palavra está nos dizendo aqui que se eu não centralizar Jesus, eu vou centralizar outra coisa, e a minha natureza, a nossa natureza vai ser corrompida. E pode ser ainda pior, queridos, porque de maneira muito fácil, de maneira muito simples, todos nós aqui, todos, sem exceção, nós podemos ter ações, nós podemos ter atitudes que elas moralmente, elas são boas, elas são aceitáveis. Como eu falei, aquele cara tem tudo, só falta Jesus para ele. Por quê? Porque a gente confunde muitas vezes o acesso a Deus pelo que eu faço. Não pelo que ele fez. Então eu posso muito bem ter uma vida moral aceitável, eu posso ser aceito pela sociedade, eu posso tratar minha mulher muito bem, o meu marido muito bem, eu posso ter uma vida feliz, eu posso pagar todas as minhas contas em dia, eu pago meus impostos, eu faço tudo certinho, mas mesmo assim eu vou para o inferno, porque eu não tenho Jesus.
Agora, existe também, porque aí a gente cai nos extremos, né? Existe um extremo que aí tem muitos que dizem, então agora, já que eu só preciso de Jesus, eu não preciso me importar com o que eu faço. Porque a graça, ela me basta. Não, muito pior. Agora a sua conduta tem que ser muito melhor. Porque se antes trair a sua mulher era ter relações com outra, agora, se você olhar para outra mulher, já é traição. É isso que Jesus diz. Então a responsabilidade ela aumenta, mas Ele te dá condições para isso. Você pode dizer amém? A sua responsabilidade diante de Deus ela aumenta e muito, mas Ele te dá condições para obedecer. É isso que a graça faz. A graça ela não vai te dar liberdade para você fazer o que você quiser. A graça vai ser um combustível para você não fazer o que você não deve. É por isso que somos salvos pela graça. Agora é importante que a gente entenda que uma vida de adoração, ela tem muito mais a ver do que as coisas que a gente faz, ela tem a ver com quem nós somos. E isso toca o que eu faço. Mas eu preciso decidir adorar a Deus no meu íntimo. E eu preciso decidir fazer dos momentos em que eu tenho, principalmente nas nossas reuniões, porque é onde nós podemos expressar isso de maneira mais intensa e com liberdade, eu preciso valorizar isso. Eu preciso valorizar isso, porque são nesses momentos onde eu vou ser curado. Você precisa de cura para o seu casamento, adore ao Senhor. Você precisa de restauração nas suas finanças, adore ao Senhor. Você precisa de restauração em alguma área da sua vida, adore ao Senhor com mais intensidade. Porque é na adoração que você vai ver um Deus que é maravilhoso e pode todas as coisas. Porque você vai estar fazendo o que a palavra diz. A palavra nos manda fazer isso. Porque Deus sabe o que é bom para mim e para você. Ele sabe que se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, você não vai precisar nem pedir para ser abençoado. Lembra que o pastor Luiz Hermínio falou aqui? A bênção não é uma coisa, a bênção é um lugar. E muitas vezes nós não desfrutamos desse lugar, porque nós não estamos vivendo uma vida de adoração à maneira que a palavra nos ensina. Ela para nas expressões condicionais, estamos entediados com o que estamos fazendo, com o que é eterno. Não tratamos esse momento com diligência, com responsabilidade. Aliás, eu queria até fazer um adendo aqui ao pessoal do louvor. Eu queria que ficasse de pé aí todo mundo que é do Ministério de Louvor, por favor. Até vou saber quem que não veio. Eu coloquei uma mensagem hoje no grupo, vamos apoiar o sindicato, gente. Hoje é sobre adoração. Queria que vocês aplaudissem esse pessoal, gente. Fica de pé aí, Léo. Ô, Léo. Fica de pé aí, Léo. Aliás, estende-se a minha homenagem a todos que são da mídia e da parte técnica também. Desculpa, gente. Não foi intencional, não, tá? Esse pessoal tem pago um preço muito grande, gente. Para a gente ser abençoado. Não é abençoado com o louvor dessa casa, queridos? Esse pessoal tem pago um preço muito grande de estar aqui. Voluntários, não são profissionais, mas fazem um trabalho de um profissional, que é estar aqui ensaiando, investindo em instrumento. Fui ver o preço de uma guitarra esses dias, irmão do céu. Deixa para lá essa guitarra aí, cara. Fui ver o preço de um microfone, falei, precisa desse microfone mesmo, Léo? O pastor Mito que o diga, né, pastor? Precisa desse microfone aí? Para o nosso Senhor nós fazemos com excelência. Sim, nós precisamos. E eu queria estender essa homenagem a vocês, porque eu sei que o preço que vocês pagam é alto aqui. E a gente precisa valorizar isso como igreja. Valorizar esses momentos. Buscar uma vida em adoração, em espírito e em verdade. Isso nos fará percebê-lo, isso nos fará honrá-lo, fazer o que importa para Ele. Como eu falei, em consequência disso nós somos curados. Você recebe essa palavra? Fique em pé então para a gente orar.